No primeiro semestre de 2024, eu ingressei na faculdade. E, dentre as várias obrigações que a gente tinha para ter a nossa nota, uma delas era um trabalho em grupo. Eu e meu grupo, a gente se juntou, dividimos as tarefas, e dentre as minhas tarefas, uma delas era cuidar da parte de comunicação social da nossa empresa. Já sendo um pouquinho inteirado desse assunto, eu acabei falando que o nosso principal meio de propaganda e meio de divulgação de negócios seriam as mídias sociais, ainda mais sabendo que hoje em dia é muito raro alguém que não tem um WhatsApp, um Instagram, um Facebook. E sim, o WhatsApp é rede social. Mas observações do dia a dia, como ver as pessoas no celular, não conta como referência bibliográfica para um trabalho em norma ABNT, por incrível que pareça. Então eu acabei recorrendo ao Google e pesquisando alguns dados para saber mais sobre, para ter alguma referência bibliográfica. Dentre elas eu achei essa pesquisa do site Electronics Hub, em que eles consultaram dados de 45 países. E duas coisas acabaram me chocando. Primeiro, o tempo médio nesses países de tempo de tela é de 6 horas e 37 minutos. Claro, é uma média. Tem alguns que fazem mais, outros que menos. E a segunda coisa que me chocou é que o Brasil é o segundo com maior tempo de tela médio por pessoa dentre todos esses países, ficando atrás só da África do Sul. E no Brasil, a gente tem uma média de 56,61% do tempo diário que passamos acordados sendo gasto em telas. Ou seja, se uma pessoa dorme 8 horas por dia e ela tem as outras 16 horas para passar o resto do dia acordada, trabalhando, estudando, comendo, fazendo tudo que ela tem que fazer, dessas 16 horas, 8 são gastas, cerca de 8 ali são gastas só em telas, das quais 32,46% são nos celulares e 24,15% em computadores. E tudo bem, a gente pode relevar um pouco se a gente for considerar que muita gente estuda pelo computador, trabalha pelo computador, às vezes está no celular vendo algum parente, mas um dado que choca um pouco e quebra um pouco isso é saber de que 22,37% desse tempo é gasto apenas em redes sociais. E hoje em dia nós vivemos em um contexto de muita comparação, em um contexto de muita competitividade, de muita insegurança na internet, em que vemos pessoas às vezes comparando corpos com o de outras pessoas, comparando vidas com o de outras pessoas. E não estou falando que necessariamente é o caso de todos que usam as redes sociais, mas sabemos que é o caso principalmente quando falamos de jovens e de pessoas ali entre os 18 e os 24, 26 anos. E eu já tinha uma ideia sobre isso, até porque o meu tempo médio de tela sempre foi ali em torno das 7 horas, das 8, 9, isso contando só com o celular, sem contar o computador, e isso sem contar com a pandemia, que aí sim, são mais de 16 horas, eram mais de 18 horas direto no computador. E com o tempo eu fui sabendo que isso não era saudável, claro, mas entendendo mais sobre o assunto, buscando pessoas que conheciam sobre o assunto, entendendo um pouco mais sobre a questão da dopamina e sobre como as redes sociais viciam nossos cérebros e nos geram dependência, eu acabei já criando um sentimento de querer me desvincular de tudo isso. Mas claro que hoje em dia tem funções que não conseguimos em outros lugares senão no celular, como por exemplo o seu aplicativo de banco, GPS e a ligação que você vai dar para sua namorada. Então tinha algo que me prendia ainda no celular, mas eu já sabia que eu não queria mais ficar tanto assim no celular. Foi então que eu comecei a pesquisar outras alternativas para que eu pudesse ainda me comunicar, mas sem ter esse vício perto de mim. Porque uma coisa que eu tinha em mim é de que mesmo que eu desinstalasse o Instagram, desinstalasse o TikTok, o YouTube, ainda ia ser uma coisa meio chata, porque ia ser aquele mesmo dispositivo que eu passava tantas horas assim, andando comigo dia e noite. Porque o celular, ele não gera só uma dependência com as redes sociais, mas também tem uma questão de que as pessoas com o uso do celular, elas acabaram se tornando tão dependentes de que elas não conseguem sair de casa sem celular, de que elas não dormem bem enquanto não sabem que o celular está carregando para no outro dia estar com 100%, e de que quando o celular começa a acabar a bateria, elas já começam a procurar desesperadas por um carregador e, meu Deus, o que eu vou fazer se acabar minha bateria? E com isso, então, eu acabei chegando a dois fatos, de que, eu queria me desvincular das redes sociais, e 2, eu não queria um celular perto de mim. Ou pelo menos não um celular convencional.
Pesquisando mais, eu acabei descobrindo um pouco sobre essa questão dos dumb phones, que para você que não conhece, vamos do básico. O seu celular, do jeito que você tem hoje em dia, de que ele tem acesso à internet, de que ele tem acesso a uma Play Store, de que ele tem acesso a milhões e milhões de aplicativos e funções, ele é um smartphone. Por que ele é um smartphone? Ele é um smartphone porque ele tem acesso à internet e de que nele você consegue gerenciar aplicativos diferentes, com funções diferentes, e você consegue dar milhões de funcionalidades para ele. E se pegarmos a palavra smartphone, vamos ver que ela funciona a partir de duas mini palavras, vamos dizer assim. Seria smart, de inteligente, e phone, de celular mesmo, de telefone. E se pegarmos a palavra dumb phone, vamos ver que ela constitui também da palavra phone, de celular, mas ela tem uma outra palavra diferente, que é dumb. E para você que conhece de inglês, você sabe que isso significa burro. Então seria meio que um celular burro. E ela acabou se popularizando muito, principalmente entre jovens, que queriam ter algo que ainda oferecesse as funcionalidades básicas de que necessitamos no nosso dia a dia, mas sem ter tudo aquilo que o smartphone tem, que sobrecarrega nossos cérebros e geram todos esses estímulos. Desde então esse mercado tem crescido, e claro que não tanto ainda como os smartphones, mas já temos uma parcela grande de pessoas que vem comprando esses celulares e vem se adaptando a esse novo estilo de vida, em que você meio que volta atrás no tempo para conseguir recuperar mais tempo. Tanto antigamente quanto hoje em dia, nós ainda temos 24 horas por dia, mas os celulares parece que querem roubar mais esse tempo, principalmente com essas novas redes sociais como o Instagram e TikTok, que ganham dinheiro com as suas informações e que ganham mais dinheiro conforme você dedica mais tempo a eles. Ou seja, quanto mais eles forem viciantes e quanto mais eles te prenderem, mais eles lucram em cima disso, mais eles têm seus dados e mais eles conseguem vender esses dados para outras empresas. Então o ser humano, em busca de um produto que resolvesse os seus problemas do dia a dia e que trouxesse tudo de uma forma mais fácil e que facilitasse o seu dia a dia, acabou se tornando em um produto e sendo refém dessas empresas que querem vender constantemente os seus dados e querem gerar receita em cima de você. Parece um pouquinho de alienação falar desse jeito, mas acredite, você é um produto. Existe uma frase muito famosa na internet que diz que se você não paga por aquilo, então você é o produto. E isso é o que acontece com as redes sociais. Até mesmo aqui no YouTube, nós vemos que os criadores de conteúdo, eles criam vídeos e com esses vídeos, eles têm anúncios em que eles ganham receita em cima desses anúncios e as pessoas que anunciam ganham com as pessoas que compram a partir daqueles anúncios. E com isso nós acabamos sendo manipulados pela mídia e tendo nossas vontades sendo controladas pelas grandes empresas. Parece coisa de chapéu de alumínio, mas confie em mim, por favor. Eu não tô louco. Sendo assim, essa é a alternativa que muitos têm encontrado para fugir de toda essa manipulação e de todo esse vício gerado por empresas grandes, fintechs e corporações que querem apenas ter o ser humano como lucro e roubar o seu dia. 6 horas gastas em redes sociais não são apenas 6 horas do seu dia, porque se formos levar em dia que o seu dia tem 24 horas e de que essas 6 horas consistem de 1/4 do seu dia, isso não é só 1/4 do seu dia, mas é 1/4 do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano e da sua vida. Por isso então, tantas pessoas têm decidido em tomar um passo à frente e acabar se livrando desses smartphones, para que tomassem de volta o seu tempo e para que recuperassem aquilo que foi perdido. E para você que tem mais interesse no assunto, eu vou deixar na descrição alguns dos vídeos que eu tomei como base para entender um pouco mais sobre isso quando eu tive a vontade de me livrar desse celular. E para você que não sabe muito de inglês, vão ter alguns vídeos, mas a maioria realmente ainda é em inglês, porque em português não temos ainda tanto conteúdo sobre. E para você que tem dúvidas sobre a minha experiência pessoal migrando desse contexto de um celular convencional para um dumb phone, eu ainda vou publicar um outro vídeo falando sobre isso e também vou publicar um vídeo mostrando o meu celular. Até lá, muito obrigado por aparecer nesse vídeo e quaisquer dúvidas ou sugestões serão muito bem-vindas nos comentários.